Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu vou falar a vocês hoje, mas como um convite, na verdade, a leitura de um artigo publicado em um dos meus blogs. Eu tenho ele aqui impresso, sobre religião e crenças. Esse artigo você encontra o link para ele em meu site. Aliás, não só para este artigo, mas para outros vídeos e até para link de compra dos meus livros. O meu site www.doutorsilverio.com. Ali você encontrará o link para esse texto sobre religião e crenças, que eu considero muito interessante e vale a pena ser lido. No passado, digamos no Renascimento e até no século XVIII e até recentemente, a religião foi vista como uma grande inimiga, porque, como institucionalizada, você tinha na Espanha medieval e em Portugal pessoas que eram queimadas na fogueira, em Roma também, simplesmente por serem consideradas heréticas. E você era considerado herético porque você propunha alguma coisa que você entendia como verdadeira e que não estava dentro dos parâmetros, dentro dos dogmas, então aceitos pela religião. Livros eram proibidos, eram censurados na França do século XVIII simplesmente por conterem supostas verdades que eram contrárias às verdades tidas pela religião então dominante. Então a religião foi vista, e entenda essa religião aí como religião cristã, como uma grande inimiga, a inimiga da razão. E houve um combate que se estende até os dias atuais. Você combater a religião. Mas sabe, quanto mais eu penso sobre isso, eu penso que é um equívoco. Sempre que você... Houve, na verdade, um problema com as instituições. A institucionalização da religião. Pessoas que fizeram uma interpretação da religião, uma interpretação negativa, uma interpretação que não permitia que outras religiões, outras crenças ou outros caminhos pudessem existir ou coexistir. Eu não consigo hoje imaginar o ser humano sem algo à semelhança de uma religião ou de uma crença. Veja, não necessariamente uma religião institucionalizada. Eu, por exemplo, posso não ter religião alguma, mas posso ser uma pessoa altamente religiosa. O cientista, o filósofo, ele não precisa ter uma religião para ser uma pessoa religiosa. O próprio ato de se devotar à ciência, se devotar à filosofia, já inclui uma atitude religiosa muito grande. E eu vejo também hoje, na ausência deixada, porque não existe a possibilidade de vazio nas nossas vidas. Sempre que um segmento não é ocupado por quem deveria, o outro vai e ocupa. Então houve tantos ataques à religião transcendental com um ser eterno, um Deus, tá? Que acabou havendo uma substituição por, diria, religiões onde no lugar de algo transcendente você tem a possibilidade de um futuro onde o paraíso se daria na Terra. São religiões sem Deus e estas sim altamente nocivas. Por que nocivas? Porque você acaba excluindo a liberdade. No meu entendimento, a liberdade é fundamental ao ser humano. Se for para desenvolver realmente um sentimento de religiosidade, que lhe integre com o mundo à sua volta, que dê sentido e significado à sua vida, é importante, é imprescindível que você tenha liberdade de escolhas, de opinião. Se você é subjugado a crer ou fingir crer em alguma coisa, você não encontra o seu verdadeiro potencial, você não desenvolve a si próprio. Então, eu entendo que, em termos de desenvolvimento do ser humano,
de todo o potencial do ser humano, de dar sentido e significado ao ser humano, para a grande maioria das pessoas, a religião, seja ela qual for, seja a religião muçulmana, a católica, a protestante, ou como hoje se chama, evangélica, é importante. Haverão aquelas pessoas que vão encontrar o seu significado, seu sentido de outras formas, seja pela meditação, pela filosofia, pelo estudo da ciência. Mas eu penso que em termos de cultura, em termos de formação de um povo, a religião não somente hoje, mas no futuro, ela continuará, ela tem hoje e continuará tendo um papel significativo. E não deve, eu vejo um erro, quando trocam as práticas e as crenças da religião, seja a cristã ou outra, em relação a uma mitologia que nos fala em um ser transcendente, que nos fala em um paraíso fora este, nós vemos aqui, por uma outra crença que queira fazer esse paraíso aqui na Terra. Acaba gerando intolerância, isso sim é uma coisa ruim, acaba gerando perda de liberdade, outra coisa ruim, e acaba gerando também perseguição. Não mais a perseguição religiosa por acreditar ou não em um Deus, mas a perseguição ideológica por você crer ou não crer em dogmas pseudocientíficos, que não deixa de ser uma religião, mas eu diria uma religião ruim. Então, eu escrevi esse texto onde eu desenvolvo em profundidade, aqui só estou dando uma pincelada realmente, a questão da necessidade de nós nos integrarmos, da necessidade de nós, seres humanos, buscarmos sentido e significado em nossa vida. E nossa passagem curta, tá? Infelizmente a nossa passagem é muito curta, mas curta ou longa, o mais importante não é se eu vivo um único dia, um ano ou 1 milhão de anos. É o significado e o sentido, a importância que eu vou dar a este período. Quando eu me for, o que fica de mim para as gerações seguintes? Qual foi a importância que a minha vida teve? Se a minha vida fosse uma novela, essa novela seria lida por outras pessoas com gosto. Eu mesmo, se eu pudesse ler o livro da minha vida, eu leria com prazer? Eu fui autêntico, eu fui real, eu vivi a vida que me foi dada da forma como eu gostaria que ela fosse vivida. Isso nada tem a ver com o dinheiro que você possa ter, com os bens que você possa ou não possa comprar. Não. Tem a ver com você lutar para que a sua vida seja exatamente o que você quer que ela seja, de dentro para fora. Não estou falando aqui em símbolos materiais. Não é este o meu objetivo, não neste vídeo. Estou falando em significado, em sentido religioso, na sua religiosidade interna, que pode ou não estar associada a uma instituição religiosa. São duas coisas completamente diferentes. A religiosidade de uma pessoa é uma coisa subjetiva, uma coisa particular, uma coisa muito pessoal. Uma religião institucionalizada, seja ela católica, apostólica romana, seja ela a religião muçulmana ou outra, tá? É uma coisa institucionalizada, ela tem uma ordem própria, tem dogmas próprios, é um mundo à parte. Eu posso ter uma determinada religião, seja ela qual for, e a minha religião não necessariamente será idêntica à religião institucionalizada que eu professo. São dois mundos diferentes. Uma coisa, fazendo uma analogia, uma metáfora, uma coisa é o Brasil, outra coisa é um brasileiro dentro desse Brasil. Então, vamos valorizar a religiosidade, vamos entender que para a nossa cultura, nos milênios que vão vir à frente, a religião é algo importante sim, porque é ela que transmite vários valores, valores morais, valores de comportamento, que fazem parte da nossa vida e que ajudam a grande maioria das pessoas, vão continuar ajudando a grande maioria das pessoas a proporcionar sentido e significado, coisas essenciais à nossa vida. Então, leia meu texto, visite meu site
www.doutorsilverio.com. Muito obrigado. Tá? Até mais.